palavra do Senhor lhe encontra nesta noite no Salmo 16. Salmo 16. Porção da palavra de Deus para edificar a sua vida nesta noite. Antes de lermos o Salmo 16, pensando no livro dos Salmos, onde encontramos o povo de Deus do Velho Testamento, tratando os seus momentos diversos e variados sempre com Deus. E aí, então, quero recordar um verso do Salmo 119, o verso 105, que diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Veja só o lugar da palavra de Deus em termos da existência humana, da vida humana, na voz do salmista. E agora então o Salmo 16, confiança exclusiva. Salmo 16, vamos receber a palavra de Deus, vamos recebê-la com alegria e mente aberta, que o Espírito Santo aplique a cada um de nós. Diz assim a palavra: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás dos outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha na escura noite, e o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Esta é a palavra do Senhor. 28 de outubro de 1929 foi um dia de um grande desastre. Neste dia aconteceu aquilo que passou a ser conhecido como a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Desde os anos 1920, a economia americana vinha num crescendo e a Bolsa de Valores de Nova York, que é um termômetro muito forte do estado da economia americana, vinha em ascendência. Investir na Bolsa de Valores, em ações, era altamente lucrativo e as pessoas então começaram a correr para esse investimento. E muitos colocando as suas fortunas inteiras na Bolsa de Valores de Nova York. E assim foi por volta de 9 anos. Mas chega o dia 28 de outubro de 1929 e ela de repente quebra. E permaneceu assim em crise, quebrando por vários dias, e finalmente a catástrofe estava estabelecida e levou mais 20 anos para recuperar tudo que se perdeu ali. Foi tão terrível esse dia de 28 de outubro de 1929, que pessoas inclusive se suicidaram quando viram toda a sua fortuna desaparecer na Bolsa de Valores. Há muito o que se pensar num fato como este, mas eu creio que principalmente nos leva a pensar no seguinte: no que é que nós confiamos?
no que é que nós confiamos. Ao ler o Salmo aqui, nós somos chamados, a palavra de Deus, a depositar nossa confiança exclusivamente no Senhor. O que a palavra de Deus diz a você nesta noite é: de tudo que você pode ver e confiar por aí no mundo afora, confie exclusivamente no Senhor. É verdade que nós precisamos e podemos exercer certa confiança em muitas coisas que Deus mesmo permite nós termos. Nós, por exemplo, confiamos nos bancos. Creio que todos aqui têm uma conta no banco, e tem uma conta no banco porque confia no banco. Isto é, confia que se amanhã você quiser ir lá retirar o seu dinheiro, vai estar lá. O banco não terá desaparecido com o seu dinheiro. Porém, essas confianças são confianças menores, confianças que não devem nunca serem a nossa confiança primordial, a base e o fundamento da nossa vida, porque todas elas são condicionadas, na verdade, ao próprio Deus. Confiar exclusivamente em Deus não é que não vamos confiar em mais nada, mas é que mais nada merecerá nossa confiança primordial, primeira, central em nossas vidas. A nossa confiança primordial deve ser exclusivamente no Senhor. Em quem você confia primeiramente e primordialmente? Em quem você confia? Você confia exclusivamente no Senhor? Confie no Senhor, é a chamada da palavra de Deus e a atitude do salmista aqui. Como confiar? Defina bem a sua proteção. O salmo começa dizendo: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Declaração categórica já de início. O salmista já deixa muito claro onde está, em quem está a sua confiança. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Não me refugio em outras coisas, mas no Senhor. Há um debate sobre quem é o autor deste salmo, mas há muitas evidências que levam a pensar que esse salmo foi escrito por Davi. Quem foi Davi? Davi foi o grande rei de Israel, um homem que tinha à sua disposição todo tipo de recursos da época, inclusive financeiramente. Mas é este homem que diz: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Davi poderia dizer: eu me refugio no meu reino, no meu poder, na minha economia, etc. Não, ele vai dizer: em ti eu me refugio. Por isso o clamor dele: protege-me, ó Deus, a Deus primeiramente. A proteção ele busca primeiramente do Senhor, porque o Senhor é o seu refúgio. Ao Senhor declaro, diz ele no verso 2, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. A verdade é que todos nós haveremos de definir quem é a nossa proteção. Haveremos de definir se nós confiamos exclusivamente no Senhor, primordialmente, ou não. Está diante de nós isto, não há como evitar. Ou nós vamos para uma direção ou para outra. Ou nós ficaremos com o Senhor, ou vamos ficar com as coisas do mundo e aquilo que nós temos. A nossa confiança vai estar naquilo que não merece essa confiança primordial. Há opções de proteção que podemos encontrar por aí, mundo afora. Mas precisamos examinar qual é o meu abrigo, quem é a minha proteção primeira realmente, quem é a sua, quem é seu abrigo em primeiro lugar. A sua confiança exclusivamente está em quem? É preciso ter esta clareza de que minha opção foi feita. Minha confiança está no Senhor. Como o salmista fez, esta clareza do salmista precisa estar no seu coração, no meu coração. Essa clareza de opção. Deus é a minha opção. Deus é o meu abrigo. Minha confiança primordialmente, exclusivamente está nele. E a forma de começar, o primeiro passo, é ter um encontro com Deus em Cristo. Nenhum de nós confia primeiramente, exclusivamente em Deus, se nós não passarmos por um encontro com Deus manifesto no Cristo crucificado. Sou pecador,
meu coração corre atrás de outras coisas. Eu preciso de perdão, eu preciso do encontro com Deus, eu preciso do perdão que vem de Cristo, que morreu a minha morte, e então eu clamo por esse perdão e entrego a minha vida a Deus. Aí eu começo a confiar exclusivamente no Senhor, porque eu vou entregar tudo o que eu sou através do Cristo crucificado. Ele morreu a minha morte, pela fé morri com Ele, e agora nasci para uma vida com Deus em Cristo, hoje e para sempre. E aí então nasce essa nova vida, a partir do encontro com Deus em Cristo, da conversão, nasce uma vida que é chamada da vida no reino de Deus. Isto é, estou nos reinos do mundo, habito nesta terra, mas o meu coração pertence ao reinar de Deus. E nós vamos encontrar Jesus Cristo falando desta vida debaixo do reino de Deus, no chamado Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, 7. E no capítulo 6, Jesus vai dizer assim: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos, os que não conhecem a Deus em Cristo, os pagãos, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, sua retidão, e todas estas outras coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu mal. Esta confiança no Senhor exclusivamente sobre todas as nossas necessidades em nossa vida. E então o amanhã entregue totalmente às mãos de Deus, e hoje apenas me ocupar com aquilo que cabe a mim hoje. Essa confiança exclusiva em Deus exige você definir quem é a sua proteção, quem é o seu abrigo. Mas é interessante que passa por um identificar comunitário muito marcante. Quanto aos fiéis que há na terra, diz ele no verso 3, quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Quando eu realmente confio exclusivamente em Deus, isto me leva, segundo as Escrituras, me leva a uma identificação com a comunidade dos que são do Senhor. E aqui ele está escrevendo na época do Velho Testamento, o povo de Israel. Nós agora, após a vinda de Cristo, o estabelecimento da igreja, vamos identificar com quem? Com o povo de Deus, a igreja. E ele diz que para ele o prazer está naqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que pertencem ao Senhor, aqueles que também confiam exclusivamente no Senhor, passaram pelo encontro com Deus na cruz em Jesus Cristo, reconheceram os seus pecados e entregaram suas vidas a Deus para viver no reino de Deus, na dependência de Deus. Então ele se identifica com esse, aí está a sua identidade. Confiar exclusivamente em Deus passa por essa identificação comunitária. A vida cristã, a vida do povo de Deus nunca é solitária, nunca é isolada, será sempre na comunidade do povo de Deus. Essa é a grande verdade no Velho Testamento e a grande verdade no Novo Testamento, após a vinda de Jesus Cristo, em relação à igreja. E ele faz a contraposição com a outra comunidade, no verso 4, a outra comunidade oposta. Grande será o sofrimento daqueles que correm atrás dos outros deuses. Aí está o mundo, com a sua própria comunidade, nos seus ídolos, nos seus deuses, que não é Deus, aquilo que toma conta do coração deles. Ele diz: eu não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e dos meus lábios nem mencionarão seus nomes. Ele tem uma distinção muito clara. A minha identidade está com o povo de Deus, que, como eu, confia exclusivamente no Senhor. Opções de comunidades estão aí.
Temos tantas. E as pessoas buscam grupos, se agruparem, tanto para o lazer como para o exercício, para o trabalho, e se agrupam. Qual é a sua comunidade? Um teste para a sua vida, se você confia exclusivamente no Senhor, é você perguntar: com quem que eu me identifico? Qual é a minha identificação maior? É com o povo de Deus ou não? Aqui ele está falando de uma necessidade. Eu preciso da comunidade do povo de Deus. Ela me fortalece e a minha presença fortalece outros. Juntos somos mais fortes. Juntos na fé, na dependência de Deus, somos mais fortes. Mas também, não só uma necessidade, mas há um prazer. Neles é que está o meu prazer. Neles está o meu prazer. Identifique-se com a comunidade do povo de Deus. Assim é que nós manifestamos que confiamos exclusivamente no Senhor. Confie exclusivamente no Senhor. E aí então, a pergunta é: qual é a sua garantia? O que é que realmente lhe garante? Em última instância, primordialmente, o que é a sua garantia? A política do governo? O plano de saúde? A conta no banco? Nós achamos que tudo isso está muito sólido. Mas se pudesse voltar no tempo e perguntar aos investidores, lá em outubro de 1929, você ia ouvir uma resposta muito diferente do que aquela que talvez habita o seu coração. Confie exclusivamente no Senhor, estabeleça a sua garantia. Ele diz no verso 5, Senhor, Tu és a minha porção. Senhor, Tu és a minha porção. O que é que ele está falando aqui? Precisamos entender o pano de fundo no qual esse salmo acontece. Ele está escrevendo dentro da cultura da vida de Israel no Velho Testamento. Como é que era a organização política social de Israel nesses dias desse salmo? Israel estava dividido em chamada 12 tribos. Então, algo parecido, vamos dizer, com os nossos estados. Cada tribo de Israel recebeu um pedaço grande de terra para eles habitar e ali cultivarem as suas vidas. Então, todo o território de Israel foi dividido em pedaços. Cada tribo recebeu um pedaço. Porém, havia a tribo dos levitas. A tribo dos levitas era a tribo que, diferente das outras, iria se dedicar totalmente a cuidar do culto do Senhor. E o que aconteceu é que Deus, quando Deus provê a divisão da terra para todas as tribos, Deus não deu aos levitas uma porção de terra. A tribo dos levitas não recebeu uma porção de terra. E nós encontramos lá em Deuteronômio 10, encontramos em Levíticos 18, há a seguinte informação: eles não receberam uma porção de terra, e Deus disse a essa tribo: eu sou a sua porção. Eu sou a sua porção. Vocês não recebem uma porção de terra. Como é que fica a sua situação? Eu, o Senhor, sou a sua porção. Por isso ele vai dizer: Senhor, Tu és a minha porção, o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro, diz ele no verso 5. És Tu que garantes o meu futuro. E aí ele vai dizer, e vamos entender melhor o verso 6 agora, as divisas. As divisas. Israel dividido, regiões, divisas. Ele vai dizer: as divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Como? Você não recebeu uma porção de terra, mas eu recebi uma porção. Tu és a minha porção, Senhor. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. E ele conclui no verso 6, tenho uma bela herança. Para ele a garantia não estava numa porção de terra,
E se realmente se trata do rei Davi aqui, é mais impressionante essa colocação. Davi, a olhar tudo que ele tinha, ele vai dizer: tu és a minha porção, Senhor. As divisas em ti que eu recebi, essa porção é a melhor possível. O Senhor é quem garante o meu futuro. Em quem é que está a sua garantia? Cuidado, meu irmão, minha irmã, caminhando por este mundo é muito fácil nós criarmos deuses e ídolos para o nosso coração. É muito fácil trocarmos Deus por pedaço de terra, por conta no banco, por sabedoria, conhecimento humano. As coisas têm o seu lugar. Se os levitas não receberam um pedaço de terra, Deus deu um pedaço de terra para as outras tribos. Não há um pecado. O problema é onde é que está a nossa confiança exclusiva e primordial. Estas coisas nos provém alguma garantia na medida em que o Senhor, a garantia das garantias, assim permitir. É no Senhor que nosso coração precisa descansar e não no que está à nossa volta. O tesouro que adotamos como centro, o tesouro do nosso coração que adotamos, indica onde está a nossa segurança. E nós vamos desfrutar de segurança na proporção do nosso tesouro. Se o meu tesouro não for o Senhor, a minha segurança será sempre pequena e haverá de causar-me todo tipo de estresse, e pânico até, crise de ansiedade, até que eu aprenda a descansar no Senhor, como salmista. Estabeleça a sua garantia, confie exclusivamente no Senhor. Escolha então a sua orientação. A questão é: quem você vai ouvir? Se você foi ouvir primeiro o comentarista político, primeiro o comentarista econômico, etc., você não vai confiar exclusivamente, primordialmente no Senhor. É preciso escolher a quem é que você vai ouvir primeiramente. Verso 7 diz: bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite, o meu coração ele ensina. Na escura noite, o meu coração ele ensina. Tenho sempre o Senhor diante de mim, jamais serei abalado. Sobre tudo que ele ouvia, sobre todos que ele escutava, a voz do Senhor era a primeira, era orientação para o seu íntimo. Quando nós ouvimos o Senhor, nós ouvimos a palavra de Deus, nós encontramos realmente o descanso. Mesmo quando todas as nossas seguranças estão abaladas, a segurança no Senhor permanece e fortalece o nosso coração. Lâmpada para os meus pés e luz que clareia o meu caminho é a tua palavra. Senhor, tu me aconselha na escura noite. Nós podemos não ouvir a Deus como fôssemos ateus. Nós podemos fazer um sincretismo, ouvir a Deus e ouvir uma porção de outras coisas e vozes e tentar fazer uma média, uma mistura. Nenhum desses caminhos é o caminho do salmista. O caminho dele é muito claro: ouvir a Deus e somente a Deus acima de tudo e de todos. Optar pelo ser ensinado por Deus. Optar pelo ser ensinado por Deus é confiar exclusivamente no Senhor. Ouvir dele, não somente ouvir, mas ouvir e aprender. E mais, constantemente ouvir o Senhor. Não é ouvir hoje e depois nunca mais ouvir, mas todo dia e todo instante, se possível, estar ouvindo a voz do Senhor. Aquilo que Ele tem nos falado pela sua palavra. Ouvir a voz do Senhor, constância em ouvir. É a direção certa, é a segurança garantida. Escolha a sua orientação. O que é que está acalentando o seu coração? Se for a voz dos homens, você vai estar sempre num sobe e desce, numa gangorra emocional, existencial. Somente no Senhor e na voz dele você vai, então, encontrar a estabilidade
E confiar exclusivamente no Senhor é escolher ser orientado por Ele. Confie exclusivamente no Senhor. E, em última palavra, a questão é: qual é a sua esperança? A esperança das esperanças, a última esperança. Confiar exclusivamente no Senhor exige que você discirna sua esperança. Verso 9. Por isso meu coração se alegra. Por isso meu coração se alegra. E no íntimo exulto. Mesmo meu corpo repousará tranquilo. Tu não me abandonarás no sepulcro. E ele conclui o Salmo, verso 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria perene da tua presença, eterno prazer à tua direita. As coisas deste mundo em que nós colocamos a segurança, mais cedo ou mais tarde, serão insuficientes. Ficarão pequeninas. Ele sabe disso, o salmista. Se foi o rei Davi que escreveu, mesmo tendo o poder de um reino, ele sabia que haveria de chegar o dia quando não mais. Se não temos segurança para o último passo da vida, que segurança podemos ter agora durante a vida, então? É preciso discernir sua esperança. A dele é muito clara. O meu corpo repousará tranquilo. Não me abandonarás no sepulcro. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria perene da tua presença, eterno prazer à tua direita. Quando a conta do banco passar, quando os bens ficarem para trás, quando o governo não existir mais, quando o entretenimento não será mais o caso para mim, terei o eterno prazer à tua direita. Esta verdade que ele canta aqui é uma promessa no Velho Testamento, mas que vai se cumprir em Jesus Cristo. Ainda neste domingo passado, nós celebramos a Páscoa cristã. Cristo ressuscitou. O poder de Deus manifesto sobre a morte. Esta ação de Deus que foge todo o conhecimento humano, semelhante à criação do universo. A ciência pode pesquisar até o ponto do início, mas dali para trás não tem como ela avançar, porque a ciência tem como atividade aquilo que pertence daquele ponto para cá. A ressurreição de Cristo é a nova criação, o resgate da criação perdida. E é como a primeira criação. É este ato divino que só Deus pode realizar e que foge todas as explicações científicas, etc. Aliás, se alguém disser para mim, a ciência agora explicou a ressurreição. Sabe de uma coisa? Eu não acredito mais na ressurreição a partir desse momento. Ela é algo que extrapola todo o poder e conhecimento humano. É uma ação divina, única. A ressurreição de Cristo como a criação do universo é uma daquelas coisas, ou Deus está nisso, ou então não tem como acontecer. Ou é de Deus e somente de Deus, ou então não há como acontecer. Mas aconteceu historicamente. Nós conhecemos pela história, por relatos sólidos, pelo testemunho e a aplicação do testemunho do Espírito Santo em nós. E o salmista então canta essa verdade antes de Cristo, e nós lemos nesta noite, após ser realizada em Cristo. Cristo que vive hoje e para sempre. Cumprimento em Cristo, que é também a nossa provisão em Cristo. Cristo proveu para nós as verdades deste salmo. Meu corpo repousará tranquilo, não me abandonarás no sepulcro, me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita.
examine o que você aguarda, o que você espera. Discirna a sua esperança. Confiar exclusivamente no Senhor é a sabedoria da vida. Confiar exclusivamente no Senhor é o caminho que a palavra de Deus nos aponta. Confiar exclusivamente no Senhor é a única resposta diante da existência humana. Em quem vamos confiar se não pudermos confiar no Senhor? Seremos pobres e iludidos? Seremos fadados a mais cedo ou mais tarde ao nada e à frustração? Confie exclusivamente no Senhor e o Senhor manifestado em Jesus Cristo. O salmista diz: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro: tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Oremos. Ao ouvir a tua palavra, Senhor, nesta noite, nosso clamor é que o Senhor aplique-a em nossos corações, mas de uma forma que transforme, reorganize, Senhor, toda a nossa visão íntima da nossa existência e de quem tu és. Livra-nos, Senhor, do engano e até do vazio de confiarmos nas coisas deste mundo. Ensina-nos, Senhor, a nos abrigar em Ti, somente em Ti. Conforme a Tua graça em Cristo, ó Deus, que possamos em verdade sermos Teus e sermos somente Teus, e o Senhor ser o nosso Deus, o nosso abrigo, a nossa proteção e o alvo e objetivo primordial da nossa fé, do nosso descansar, nosso confiar. Ensina-nos, Senhor, então, a confiar em Ti exclusivamente e primeiramente. Ensina o nosso coração, então, a encontrar esse descanso, a este abrigo que somente encontramos em Ti. Aplica a Tua palavra a cada um de nós, é o nosso clamor no Teu nome em Cristo. Amém, Senhor.